Graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Leandro Ramos, da Casa de Oração, Igreja Missionária. Queria compartilhar uma palavra com os amados irmãos e irmãs, aqueles que não ouvem, aqueles que acreditam em Deus ou talvez nem acreditem tanto. Mas eu quero compartilhar uma palavra com você nesta manhã, em nome de Jesus. Queria falar sobre missões, com o tema Preparados para Servir. Qualquer um com a missão de ganhar alguém para Cristo é um missionário, certo? Você se torna um missionário porque tem a missão de compartilhar a mensagem poderosa da salvação. A maneira de se preparar para obter os melhores resultados, para alcançar o alvo. A palavra do Senhor diz: ide, é imperativo, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Para você cumprir essa missão, receba da parte de Deus alguns toques nessa manhã. Amém? Primeiro, conheça os costumes daqueles a quem você ministra. Abra a poderosa palavra em 1 Coríntios 9, 22. Conheça, ou conhecendo, os costumes daqueles a quem você vai ministrar a palavra. A carta de Paulo a Coríntios, 1 Coríntios, Epístola, capítulo 9, versículo 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Amém? O apóstolo Paulo desceu da posição de líder, de missionário, de apóstolo, para poder alcançar algumas almas para Jesus. Então, o primeiro tópico é conheça os costumes daqueles a quem você ministra. Segundo, aprenda a falar a língua daqueles com quem você trabalha. Você precisa falar a mesma linguagem. Se são estrangeiros, você precisa aprender aquele dialeto daquela região. Se são jovens, você precisa aprender e conhecer a linguagem que não é formal, informal. A gíria, o jeito de falar, para poder você se comunicar. Terceiro, esforce-se para comer sua comida. 1 Coríntios 10, 27. O momento da ceia, o momento da alimentação é muito importante. Então você precisa esforçar-se para comer a comida daquele povo, daquela região, daquela comunidade. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comer de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Amém? Com exceção das comidas consagradas a ídolos. Então, o primeiro tópico é conheça os costumes daqueles a quem você ministra. Segundo, aprenda a falar a língua daqueles com quem você trabalha. Esforce-se, terceiro, para comer sua comida. Quarto, esteja disposto a vestir suas roupas típicas, especialmente em ocasiões festivas. Amém? 5. Ouça seus problemas. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Vamos lá em Gálatas. Gálatas 6, versículo 2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amados irmãos, você precisa sentir o problema daquela alma aflita, porque você precisa trabalhar esse problema, porque ali será um caminho, uma brecha, para você semear a boa semente, a semente do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que é Jesus. Ele é o bom pastor e ele é o semeador, e a semente é a palavra de Deus, porque quem pode convencer um homem senão a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Sexto, ore pelas pessoas e por suas necessidades específicas. Vai lá no livro de Tiago,
capítulo 5, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim. Abra aí sua Bíblia e procure como eu estou procurando. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, reconheçam abertamente seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que possam ser curados. Amém? Nós temos que orar sem cessar, está no livro de Tessalonicenses. Nós temos que vigiar e orar pelos problemas específicos daquele que você está evangelizando, daquele ao qual você encontrou e você foi usado instrumento de Deus para missões. Missão não se faz só na África, missão não se faz só na Europa, missão não se faz quando se faz uma viagem internacional ou interestadual. Missão se faz bem aqui no canto do seu bairro, onde tem uma boca de fumo, onde jovens estão sendo escravizados. Missão se faz bem ali no hospital, orando pelos enfermos, evangelizando e pregando. Missão se faz no povoado, que fica lá distante do seu município, que você nunca nem foi lá. Porque é um novo povoado, é uma região longínqua, uma região onde difícil acesso, uma estrada de carroçal, como se chama. Às vezes você tem que andar 15, 20, 30 quilômetros numa estrada de mata fechada, amém? Onde não tem nada. Aí vai o missionário levar o baluarte, a bandeira do Evangelho de Cristo, amém? Então, o tópico 6, você tem que orar pelas pessoas e por suas necessidades específicas. Tiago 5, versículo 16. 7. Evite a política local, amém? Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Procure aí na sua Bíblia, que eu estou procurando aqui na minha. Amém? Atos, capítulo 5, versículo 29, diz para evitarmos a política local, porque atrapalha as missões. 5:29. A palavra do Senhor diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O missionário não pode comprar partido da cidade ou da comunidade onde ele está ministrando a palavra de Deus. O missionário ele não pode se envolver nas questões humanas, porque ele está servindo a um Deus todo-poderoso e a missão dele é espiritual. Amém? 8. Trate as pessoas como você deseja ser tratado. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Viaja aí na tua poderosa Bíblia, a melhor viagem do mundo, e vai no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Tem gente na igreja, amados irmãos, que ele só quer ver a nós. Vosso reino nada. Conhece esse ditado? Pois é. Tem, amados irmãos, pessoas que eles querem o tempo todo serem privilegiadas, serem acudidas, acolhidas, mas na hora que a igreja, na hora que a obra de Deus, na hora que outro irmão precisa, as desculpas vêm logo à tona. Estou com dor de barriga, não posso, cheguei cansado do serviço, e a obra de Deus não pode parar. Mas existe o rolo do livro da vida, onde está escrito todas as obras. A obra de ouro e de prata, que não vai queimar, e as obras de feno e de palha, onde queimarão. Então, meus amados irmãos, a gente não pode se preocupar com essas pessoas a não ser orar. Nós temos que fazer a nossa parte. 9. Nunca comprometa sua fé. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Nunca comprometa a sua fé. Abra aí sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque eu não estou envergonhado das boas novas, porque elas são o meio poderoso pelo qual Deus leva a salvação
a todo que mantém a confiança, especialmente para o judeu, mas também para o gentio. Amém? Eu vou ler de novo esse versículo, acho muito bonito. Porque eu não estou envergonhado das boas novas. Quais são as boas novas? A palavra do Senhor. Porque elas são um meio poderoso pelo qual Deus leva a salvação a todo que mantém a confiança, a fé, a perseverança, especialmente para o judeu, mas também para o gentio, ou seja, para todos. Não se pode fazer acepção de pessoas. Lá no livro de Mateus fala sobre guia cego, aquele que não vai ser salvo e não abre a porta dos céus para ninguém. É o fariseu, é o saduceu, é o super, ultra, mega teólogo. Só ele que tem razão. Ele conhece tudo. Ei, onisciente, onipresente e onipotente, só Jeová, só Jesus sabe todas as coisas, está em todos os lugares e tem todo o poder para fechar a porta, aleluia, o poder para abrir a porta, o poder da morte espiritual e do dom da vida espiritual, do nascer de novo, do renovo. Então recebe aí o renovo de Deus, recebe a palavra de Deus, examinai as escrituras, vela pela palavra de Deus, porque Deus vela pela sua palavra. Igrejas desanimadas, discípulos enfraquecidos, desanimados na fé, sobrecarregados, e o fardo de Jesus é leve. Líderes que não vigiam, caíram. Alguém da sua família caiu. Conheço os testemunhos. Conheço pessoas. Conheço irmãos que se queixam dos seus líderes, os liderados, e vice-versa. Os líderes se queixando dos liderados. Uma igreja apática, uma igreja fria. E às vezes não é nem quente nem fria, é morna. Apocalipse. Deus vai vomitar a igreja morna. Você tem examinado as escrituras? E você tem percebido que os sinais do final dos tempos estão aumentando e se concluindo e concretizando e se aproximando do final dos tempos? Ah, não? Você acha que é brincadeira? Você acha que a palavra de Deus foi escrita por homens inteligentes? Ninguém, nenhum homem dessa terra, se não fosse inspirado pelo Espírito Santo de Deus, conseguiria fazer uma palavra tão perfeita, tão eficaz. Tudo que você precisa saber está escrito na palavra de Deus. Por isso que no Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, o salmista fala, no Salmo 119, versículo 105, lâmpadas para os meus pés, luz para esse mundo é a palavra de Deus. Lâmpada, onde você vai caminhando, onde você vai penetrando, andando, chegando, a luz da palavra de Deus. A lâmpada começa a iluminar as trevas, começa a iluminar aquilo que está obscuro na sua vida. Amém? Luz para esse mundo. A palavra de Deus é a luz. Estão tirando a luz dos colégios, estão tirando a luz das universidades, estão tirando a luz de muitos países onde não se pode mais pregar o evangelho. Cristãos sendo queimados. E nós, que somos missionários, fomos escolhidos por Deus, porque todo mundo tem uma chama missionária dentro do seu coração, seja para pregar perto de casa, seja para pregar para o vizinho, seja para pregar no hospital, seja para pregar no presídio, seja para pregar nos povoados, fazer viagens missionárias. Uns oram porque não conseguem, não vão suportar o sofrimento de uma viagem, mas Deus honra. Mas a viagem ela é sofrida do missionário, mas depois Deus honra, Deus mostra, depois tem festa, depois tem comemoração pelas almas que se renderam ao Senhor, porque não tem preço ganhar uma alma para Jesus. A palavra do Senhor diz que quando a gente prega o evangelho, quando a gente ganha uma alma para Jesus, a gente encobre multidões de pecado. Como bom seria que o servo de Deus soubesse disso, vivesse isso. Muitos estão focados nas coisas deste mundo. Eu tenho uma notícia triste para te dar nessa manhã, porque a palavra de Deus não é só alegria, não é só festa, não é só comemoração, tem exortação, tem taca de Jeová. A palavra do Senhor diz um versículo que eu amo muito, e esse versículo transformou a minha vida, me tirou das coisas materiais, porque nós temos que ter coisas materiais por necessidade,
Você tem que comprar um carro por necessidade, por ter que transportar, se puder, de forma confortável, sua família. Você precisa de uma casa porque precisa onde dormir. Porque a palavra do Senhor diz que o Filho do Homem não teve onde reencostar ou encostar ou deitar a sua cabeça. Jesus não teve. Nascer uma manjedoura. Não estou pregando pobreza, nem pacto de São Francisco, não sei o quê. Eu estou dizendo para você que se depositarmos a nossa esperança neste mundo, a palavra do Senhor diz que somos os mais miseráveis dos homens. Se você quiser reforçar esse tema de missões, preparados para servir, leia João capítulo 6, Colossenses capítulo 4, 1 Pedro 3, Atos 15, que fala sobre o preconceito. Leia Atos 10, que fala sobre as relações raciais. E leia Efésios, que fala sobre a salvação. Esse é um estudo que eu quis compartilhar contigo nesta manhã. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Estamos aqui em nome do Teu Filho Jesus, para acender a chama nesse missionário, Pai. Nessa missionária, meu Deus, que amava as missões, mas não faz mais missões porque está no ministério encolhido. Eles estão no ministério onde o líder não tem essa visão. O sacerdote só gosta de fazer cultos, festas, comemorações, no seu templo com ar-condicionado. Ele reforma a igreja toda, que é o templo de adoração, mas ele esquece da eclésia, da igreja verdadeira, da missão verdadeira, da verdadeira obra que é resgatar os que estão cativos, tirar o cativo do cativeiro, orar, jejuar, consagrar, interceder e ir ao campo missionário. O campo missionário muitas das vezes é um campo urbano, são as redondezas da sua casa, as bocas de fumo, os locais mais perigosos, mas nós sabemos que todos, inclusive os que estão marginalizados, que estão à margem da sociedade, respeitam a chamada do Evangelho. Eu tenho pregado o Evangelho e as pessoas que estão na criminalidade já me conhecem e nos respeitam, porque sabem da autoridade que o Espírito Santo nos deu, que é o Evangelho de Jesus pregado na cruz. E o Espírito Santo de Deus nos usa como canal para pregar para esses que estão nesses movimentos, meu Pai, escravizados, não fazendo a vontade de Deus. E quando nós lançamos a palavra naquele coração, aquele coração se move por dentro, geme por dentro e fica quebrantado, porque ninguém resiste ao poder do Espírito Santo de Deus, aleluias. Meu Deus, dá visão. Faz como o profeta Isaías falara no capítulo 6, que quando ele chegou na presença de Deus com lábios impuros, Deus trouxe uma brasa viva, mandou um anjo levar uma brasa viva do altar, e tocou os seus lábios e purificou os seus lábios. E ele se desmanchou na presença do Senhor e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você, meu amado irmão e minha amada irmã, já falou essa frase para Jesus, perceba que essa frase, essa oração, esse discurso, onde você diz: eis-me aqui, envia-me a mim, ele é muito sério e muito importante. Você faz uma aliança nesse momento com Deus, e você fala para Deus aonde Deus te mandar, aonde Ele te enviar, tu vai pregar o Evangelho e fazer a vontade de Deus. Como somos fracos, como somos débeis, meu Pai, como somos falhos, não fazemos a Tua vontade, o Teu querer, não deixamos o Teu agir, o mover do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, na nossa casa. Não nos consagramos, não nos apresentamos pela manhã, as nossas famílias, nossos projetos, os nossos sonhos, não perguntamos para Jeová, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, qual é a vontade Sua para a nossa vida? Meu Pai, mas eu oro pela renovação, pela restauração desse casamento, pela libertação desse jovem, pela cura dessa enfermidade. Eu aumento e multiplico no nome do Teu Filho Jesus a nossa fé. E una a fé, a minha fé com a fé desse que me ouve. Coloque a mão na enfermidade.
Pai, nós oramos e repreendemos esse mal em nome de Jesus. E se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, eu sei que tu vais curar, eu sei que tu vais operar, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Determinando Deus, quem validará? Senhor, nós te agradecemos pela bênção e pela tua poderosa palavra, em nome do teu Filho Jesus. Que a graça e a paz seja convosco.